seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Você Licitante. E o assunto de hoje é soluções ambientais na administração pública. Bora lá então? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Você Licitante. A nossa segunda temporada que traz conhecimento sobre licitação, um pouco sobre direito ambiental, um pouco de direito previdenciário e também uma conversa específica com advogados, como juízes, promotores, empresários. Você que já nos acompanhou sabe que a conversa ela é interativa, a gente vai conversando, vai explicando. São situações do nosso dia a dia, né? Para você que é empresário, para você que é comunicador, para você que é advogado, para você entender que o mundo das licitações é muito mais do que propriamente eu falar apenas sobre licitação. Por isso que eu trago convidados que têm expertise em todas as áreas. O nosso último podcast, para quem já assistiu, falou um pouco sobre saúde e lá você já percebeu que tem muita coisa para ser explorada, seja em todas as áreas. Hoje nós estamos uma pessoa que entende muito sobre direito ambiental e é uma pessoa que também teve a vivência e tem ainda a vivência como procurador municipal, como já tive lá atrás. Então vai trazer bastante coisa, novidade, principalmente no direito ambiental. E a gente vai fazer esse link de experiência, direito ambiental, um pouco de licitação, o que tem na área, quais são os problemas que a gente encontra nessa situação. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Duris, sou professor especialista em licitações e ajudo empresários, advogados a encontrarem na licitação um meio de alternativo de mercado, de vivência, e a gente ajuda aí várias pessoas no Brasil todo. A nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Finamura de Souza Kochinski. Ela é mestre em desenvolvimento regional, especialista em direito ambiental. Ela é procuradora municipal, é professora e tem um currículo ainda muito maior, não vou fazer toda a leitura, mas é uma pessoa que gosta muito da leitura. Por sinal, tem uma livraria, então acho que a leitura, essa dedicação é afim da Patrícia. Já foi minha professora, tá, de Direito Ambiental e acho muito interessante porque tá com 32, eu tô com 22, eu falei, como assim, né? O tempo passa, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência do que é um pouco a Procuradoria e especialmente a questão ambiental. Patrícia, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso podcast Você Licitante, aceitar o convite, vem de outra cidade para cá, se disponibilizou. Nunca é fácil a gente, no dia a dia, ter uma disponibilidade horária. Eu agradeço, tá, por ter aceito esse nosso convite e dedicar um pouquinho do seu tempo a essa tua experiência aí de longa data. Boa noite, Kleber. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje com você. Me senti muito, muito honrada, muito privilegiada. E eu estou estreando em podcast, viu, gente? É a primeira vez. E estou à disposição para as dúvidas, para os questionamentos, porque aparecer na conversa, né? Estou à disposição. Eu que agradeço, Patrícia. A primeira pergunta e assim é uma dúvida geral, né, das pessoas relacionada ao zoneamento urbano e a questão de loteamento, a questão de desmembramento, o que isso de fato tem a ver com a parte ambiental, né? Poucas pessoas sabem, mas tem tudo a ver. Mas o que é hoje a dificuldade das pessoas entenderem? Acho que pensar a cidade pronta é bem difícil. A gente precisa, nessa área do ambiental, trabalhar com a situação que já está posta. E aí, com a situação posta, a gente vai encontrar problemas ambientais que datam de outras gestões, de outros tempos que não o presente. São problemas que se acumulam ao longo do tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um loteamento, né, de uma área que está há 50 anos esperando ser regularizada, ela tem problemas ambientais de zoneamento que vem se acumulando nesses longos de 50 anos. Então, desatar esses nós que foram sendo feitos ao longo do tempo, acho que é a maior dificuldade hoje. Eu vejo a pessoa, né, o cidadão comum, assim, ele acaba às vezes um pouco criticando a questão de você está interrompendo o crescimento por umas questões estéticas, ambientais,
E na verdade, pelo contrário, né? Se você conseguir definir as regras, você cuidar melhor, fica tudo mais bonito, né? Eu penso que um pouco desse questionamento da estética vem também de uma falha na legislação, até bem pouco tempo atrás, até meados de 2017, com a lei da REURB, a gente trabalhava desmembramento e loteamento com a lei 6766, lá dos anos 60, que ele projeta uma cidade que ainda não existe. Então é muito mais fácil você trabalhar com uma gleba que ainda não foi desmembrada, que ainda não foi loteada, que ainda não foi ocupada. E até então, até 2017, que é a 3465, se eu não me engano, a lei da REURB, né? Você só tinha esse instrumento para trabalhar. Agora, com esse advento desse novo marco regulatório, a gente consegue repensar soluções para uma situação que já existe. E claro que o ideal é que todos tenham lote mínimo, que tenha estação de tratamento, né, de esgoto sanitário. Esse seria o mundo ideal, mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Então a gente trabalha com compromissos junto com os gestores e as concessionárias e o próprio loteador, para que esses compromissos sejam implementados ao longo do tempo, que vai levar à regularização em si. É interessante isso mencionar da REURB, porque a gente que trabalha com bastante licitação tem muita licitação para regularização urbana, né? Então a REURB hoje para quem lida com topografia, para quem é engenheiro, para quem é assistente social, porque tem uma parte interessante ali das empresas que precisam ter esse profissional. Hoje, né, no trabalho em si, tem visto que a REURB realmente pode ajudar, por exemplo, pessoas carentes que às vezes têm lá, acabam fazendo as suas casas em APP, área de preservação. É um instrumento realmente que vai ajudar? Olha, Kleber, a gente teve uma experiência recente de 2 loteamentos regularizados no município de Rio Negro, né? Um deles eu participei mais ativamente da entrega e da legitimação de posse. Foram 50 matrículas para pessoas que nunca sequer pensaram, né, que teriam essa oportunidade. E eu penso que o segredo aí entra a questão que você atua, é uma equipe multidisciplinar bem formada e um termo referencial bem feito também, porque vai demandar muitos trabalhos de várias áreas, de várias expertises, né, de profissionais de ramos bem variados. Você comentou agora a assistência social, que é vital, ela é a ponte, né, que chega, a assistência social chega onde o advogado às vezes não chega, que é lá na comunidade mesmo, né? Então, um bom termo referencial para começar a REURB, uma equipe multidisciplinar formada, acho que é essencial. E olhando a experiência, vamos dizer, do seu município ali, que é procurador, lá vocês chegaram a licitar ou vocês chegaram a disponibilizar, porque precisa ter uma comissão interna para organizar, ou o município de Rio Negro efetivamente pagou alguma empresa para fazer? Porque existem as duas possibilidades, né? Por exemplo, pensar que tem pessoas que não têm condição de pagar, pode ser alguma, né? Nós pensamos na possibilidade, sim, de contratar uma equipe, mas como ainda era muito novo, faltava no mercado pessoas que oferecessem esse trabalho. O que a gente fez nesses primeiros loteamentos foi uma espécie de projeto piloto mesmo, na tentativa, erro e acerto, mas aí demanda que o gestor separe pessoas dentro da gestão para fazer, e isso nem sempre é possível, seja por falta de servidores, que é a realidade de muitos municípios, inclusive da nossa região, né? Ou seja, por falta mesmo do conhecimento técnico que tem que ser buscado ao longo do tempo. Mas nada impede também que um município que tenha uma equipe formada também contrate. Acho que essas duas opções podem coexistir, podem. É interessante saber porque, pelo menos essa questão de REURB que eu tenho visto, a maioria dos municípios está travada, né? Não conseguiu desenvolver. E é interessante que realmente o município aqui, né, Paraná, já tenha conseguido desenvolver, entregar. Qual que é a sensação de chegar lá para as pessoas e entregar essa matrícula?
Porque assim, não é uma questão de a parte econômica, mas a sensação de que tem uma matrícula, ser dono, né? Você está no podcast Você é Licitante. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. É adv.kleberodorize, tanto no YouTube quanto no Instagram. A primeira sensação que a gente tem é de gratidão em relação às instituições que nos apoiaram, porque ninguém faz nada sozinho mesmo. Pode esquecer que REURB é um trabalho tão hercúleo que você não consegue fazer sozinho. E então o advogado ele faz essa ponte, né, com os engenheiros, com os técnicos e tudo mais. E principalmente quem nos ajudou muito foi o Ministério Público e o próprio cartório de registro da comarca. Quando o cartório tem esse interesse em que a REURB saia, o que acontece é uma mudança de postura e você trabalha a prefeitura com o cartório em parceria. Então eu tenho que agradecer muito, né, a titular do cartório lá da comarca que a gente trabalha, porque desde a primeira vez que a gente levou o projeto da REURB para ela, junto com o Ministério Público, ela se mostrou muito, muito inclinada a nos ajudar e nos ajudava muito. Por exemplo, as notas de diligência que saem do cartório, eles dão feedback do teu trabalho, que está faltando para chegar até esse objetivo final, que é as matrículas em si, né, em nome do... Só para quem está nos ouvindo, assim, né, talvez seja uma interpretação. A REURB geralmente é feita para aquele, vamos dizer, aquela ocupação que não seguiu um projeto correto, não teve um loteamento. Como se fosse um loteamento irregular. Seria isso, né? Isso. Aquela situação que talvez você não consegue definir lote e a REURB vem para ajudar. Então, Eu não sei se ela vai consolidar erros futuros. Acredito que os municípios estejam cuidando para que não ocorram essas ocupações irregulares, né? Mas eu acho que ainda vai acontecer muito, né? a regularização ela tem que trabalhar a par e passo com a fiscalização também, a fim de que novas áreas não sejam ocupadas de forma irregular, porque aí é o trabalho de enxugar gelo, né? Você vai fazendo, a pessoa, eu não vou fazer um loteamento porque depois vão lá e regularizam do jeito que dá, né? E regularizar é muito mais difícil do que começar do início de forma correta. O que acontece é que a lei da REURB ela vai atingir tanto áreas públicas quanto áreas privadas. A gente começou os projetos com as áreas públicas porque a gente entende que, enquanto gestor, a gente tem que dar o exemplo, né? Começar dentro de casa, mas já acontece de projetos de REURBs de áreas particulares que é um pouco mais complicado de ser feito, porque daí nesses casos o município não pode entrar 100% com a infraestrutura básica, né? O loteador vai ter que entrar. A gente fala também. talvez daquela REURB-S e o município acaba dando andamento. Ou seja, a pessoa que é mais de baixa renda consegue a REURB-S e a outra no outro nicho. Isso, esse outro nicho tem outros requisitos que o município sozinho não consegue atender, ele vai precisar que o proprietário, o loteador original, assuma, né? E a fiscalização é algo muito importante mesmo, né? Porque a falta de fiscalização gera problemas ambientais que, ao final, vai demandar dos próprios cofres públicos as soluções, né? Deixa eu te perguntar, a gente está falando um pouco de zoneamento. Rio Negro tem algo ligado com a região metropolitana de Curitiba que precisa seguir também? Por lei complementar estadual, a gente faz parte da região metropolitana de Curitiba, que hoje é a maior do mundo. Ela começa lá em Adrianópolis, na fronteira com São Paulo, e termina em Rio Negro, na fronteira com Santa Catarina. O porquê, o motivo desse tamanho, né, dessa região, eu não sei explicar para vocês. Mas, por exemplo, questões relativas a desmembramento, elas são submetidas à coordenação da região metropolitana de Curitiba. Isso e torna tudo um pouco mais complicado. Isso trava os processos, né? Porque se você pensar que vai mandar para tudo, para um lugar só, não sei. Pode travar. Se o técnico não atender
a todas as demandas da região metropolitana, pode travar. E também a questão da distância, por mais que Curitiba seja a cidade polo, né, um imã que atraia todos esses municípios do nosso entorno aqui, Danço-Lepe em geral, né, Rio Negro, Campo, Quitandinha, todos eles fazem parte dessa região metropolitana também. Todos eles têm que se submeter a essas regras da Comec. Por exemplo, em um município que talvez não tenha tanta estrutura para pelo menos analisar projeto e tal, como que faz? Você chega, sabe dizer se eles estão licitando empresas para fazer análise de projetos? Olha, eu ainda não conheço, não conheço a realidade de outros municípios, eu não tenho experiência em outros municípios. Mas a questão da análise de projetos, para a gente, no Tribunal de Contas do Paraná, eu entendo que é uma coisa que pode ser submetida a uma demanda a ser questionada lá no Tribunal de Contas, porque o nosso Tribunal de Contas, no Paraná, ele tem alguns parâmetros de exigência que ele entende diferentes de Santa Catarina. Então pode ser que em Santa Catarina já tenha empresas terceirizadas fazendo esse serviço. É interessante lembrar, pessoal, eu até não comentei, a doutora Patrícia foi procuradora-geral também de um município de Mafra, então teve a experiência do Paraná e Santa Catarina. E pra gente que lida com licitação, sabe como isso acaba sendo um pouco diferente, né? Paraná, entendimentos diferentes no Tribunal de Contas, Santa Catarina outros. Eu particularmente até gosto do Tribunal de Contas do Paraná, eu não sei... Ele é considerado, depois do TCU, o tribunal mais exigente, né, da federação. A gente, com o tempo, acaba se acostumando a trabalhar com isso. Mas agora, com a nova lei da licitação, eu estou sentindo os tribunais muito mais próximos dos gestores para ajudar a esclarecer, sabe? Eu vi uma notícia que o estado do Paraná acho que foi o primeiro a conseguir de fato implementar a nova lei de licitações. Não sei se vocês lá já estão conseguindo também, mas eu acho que foi o estado que mais realmente organizou, porque Santa Catarina não organizou. São Paulo, todas as regiões que eu participo da licitação, tá uma bagunça. A gente está organizando sim. E agora eu vou elogiar um pouco o pessoal. Eu gosto muito da nossa equipe de licitação, porque são pessoas que não têm medo, eles são destemidos. Então, por exemplo, o pregão eletrônico, né? Quando a gente recebeu há 6 anos atrás o direcionamento de que 100% dos bens e serviços teriam que ser feito por pregão eletrônico, a gente não teve medo, a gente fez, sabe? E hoje a gente tem essa modalidade muito, muito comum no nosso dia a dia. Então, eu tô muito contente, estou muito orgulhosa da equipe. Aí a gente que participa ainda tem bastante pregão presencial. Claro que para algumas coisas ainda faz até sentido, mas para outras eu não vejo hoje sentido fazer o presencial. Então, assim, tem vários municípios que estão anos-luz de estar adequados. E assim, o que se desenhou, que foi prorrogado, eu já sabia que ia acontecer, porque se virasse a chave, tava todo mundo virando a casaca, porque ia estar todo mundo com a cabeça tocada, porque ninguém está fazendo os regulamentos, ninguém sabe nada. E pra gente que trabalha também é ruim. Quando você pega muito perdido, você não consegue consertar. Você vai lá, participa, você vai meio que se adaptando naquela... Agora, falando um pouco de administração pública, eu acho que tem muita gente da administração pública que poderia inovar mais e vamos fazer isso aqui acontecer. Ah, mas só tem esse jeito, então vamos testar um outro jeito, né? Vamos fazer de um... Acho que ainda tem muito engessamento dentro da administração pública e isso eu estou dizendo depois de 15 anos observando, né, do local que eu estou, que falta um pouco às vezes de força de vontade, assim. Não estou falando nem de vontade política, estou falando do técnico no sentido assim, a lei é de 93, eu só sei fazer isso e não quero mais fazer diferente. Você veja só, eu conversava ontem com um promotor de justiça
E o promotor de justiça, às vezes a gente vê ele como uma pessoa que quer travar. Vilão, E né? o vilão, na verdade, eu, pelo menos, nunca tratei o Ministério Público como vilão, e pelo contrário. Eu mais prefiro fazer, decidir e levar o mínimo do mínimo para lá. Eu digo assim, tudo pode dar problema, tudo. A gente não está imune a risco nenhum, né? Agora, se você faz, o que você precisa fazer? É justificar o porquê fez. Você ter a solução, olha, fiz porque neste momento era a melhor solução jurídica, não encontrei outra, e tem mais benefício do que eu, vou perguntar, não vou fazer porque o Ministério Público vai investigar. E daí, assim, é mais ou menos o que fazem com os procuradores municipais dentro do município. O procurador não deixa. O Ministério Público não deixa. Ou seja, ninguém deixa. Então, o que você está fazendo aí, pô? Eu tô falando de inovação aqui pra você, mas muitas vezes eu fui chamada de advogada do não, sabe? Ela vai te dizer não. A princípio, é muito mais fácil, né? Dar a resposta negativa. Eu conversava com o prefeito, quando eu era procuradora, o não é fácil. Agora eu quero ver você encontrar o sim quando a situação é difícil. Continue no podcast Você Licitante. Aqui você vai ter as maiores sacadas do mercado de licitações. Quando eu me deparei com esse estigma, né? Sou advogada do não, comecei a questionar isso. E aí eu comecei a me mexer para procurar soluções inovadoras para aquilo que eles estavam demandando. E eu vi uma vez de um promotor também que o princípio mais importante da administração, se é que tem o mais importante, mas eu me norteio muito por essa lembrança, é da impessoalidade. Então, para mim, o que norteia a licitação na administração pública é a impessoalidade. Você quer chegar num objetivo que é comprar bem. Comprar bem, não pagar caro. Comprar bem e não pagar caro. Então, o caminho que você vai chegar, né, a disputa que vai ser feita, se ela tiver toda revestida desse princípio, pode ter certeza que ao final vai estar... E é bem apontado porque os problemas que a gente vê, as operações, é justamente quando o princípio da impessoalidade está sendo ferido, né? Ou seja, você trabalha para você dar um benefício para alguém, né? Mesmo que indiretamente, né? Vou fazer um edital, mas eu vou colocar uma restrição aqui para... Não, você está colocando uma restrição para quê? Para você beneficiar alguma coisa. Às vezes eu deixo bem claro, participei de uma licitação no começo de ano de 180 milhões. E o mais interessante da licitação que não pedia nada de atestado técnico. Nada. O que eles fizeram? Eles fizeram pré-qualificação de bens. Então eles deixaram claro os bens que eles queriam e a qualidade. A licitação começou, finalizou, e não teve recurso, não teve nada, sem problema algum. E eles contrataram 2 itens específicos lá, as melhores marcas do mercado. Perfeito. Então, o caminho, existem vários caminhos para você chegar a comprar bem e comprar melhor, né? No mundo ideal das licitações, todo mundo quer ganhar. Então todo mundo vai mostrar o melhor de si, o melhor que tem, né? Vai mostrar as suas cartas. Então, o segredo, não sei se tem o segredo, né, da administração comprar bem e melhor, eu ainda acredito que é a impessoalidade. E hoje trabalhando com a parte ambiental. Por exemplo, você falou bastante de tecnologia, inovação. Consegue encontrar alguma coisa interessante de solução ambiental que os municípios possam começar a implementar? Olhando assim no aspecto geral? Há 15 anos, quando a gente ingressou na administração, nem se falava, né, em soluções ambientais dentro da administração. Hoje já é uma preocupação. Para mim, o carro-chefe hoje é a política de resíduos sólidos. Para mim, o gestor, a administração que gera resíduos, ela tem que dar um exemplo na logística reversa. Seja os móveis da escola que estão deteriorados, seja o material perigoso da saúde. Para mim, a questão da gestão dos resíduos sólidos na administração tinha que merecer uma maior atenção, sabe? Porque em muitos municípios, se a gente for pensar,
a prefeitura é um dos maiores geradores, né, de resíduo. Então, para mim, as soluções em busca de uma melhor gestão para otimizar essa geração de resíduos ainda falta. Uma solução muito clara é a digitalização de tudo, né? Então, se você vem numa mesa e não tem papel nenhum, ela está toda digital e vai ter que ser assim. Eu sei que muita gente gosta dos livros, né? Uhum. Mas vai ter que se tornar todo ele digital, se você pensar a longo prazo, né? Ou pelo menos fazer reciclagem de tudo, né? Pelo menos ter uma política mais correta sobre isso, né? Agora as administrações municipais estão digitalizando todo o seu sistema, né? Quando hoje, por exemplo, tanto em Rio Negro quanto em Mafra, quando você dá entrada num protocolo, seja no PROCON uma reclamação quanto consumidor, ou seja o seu projeto da casa para aprovar, hoje já é tudo digitalizado. Além da transparência que isso demonstra, né, você tem acesso aos protocolos lá da sua casa, você também diminui, e que é um nicho também que eu tenho para mim que vai aparecer cada vez mais nas prefeituras de médio e pequeno porte, esse sistema digital, que é um nicho também bem interessante. Eu até conversava, tem uma empresa grande, né, aqui em Santa Catarina, que faz esse trabalho de digitalização. A gente sabe que tem hoje softwares, né, que você tem dentro das prefeituras que organizam algumas partes contábeis e tal, mas a digitalização, essas coisas, realmente fica meio um pouco para trás. E o legal, se você conseguir digitalizar, você consegue pegar toda a parte histórica, né, salvar toda uma parte histórica, jornais antigos, você ter todo... e daí começa a nascer um outro tipo de profissionais, né, que vai cuidar, vai especificar o que está digitalizando, o que matéria tem, e você salva lá. O município que tem 100 anos de história está todo lá. Você percebe que está tudo interligado, né? Você estava falando de zoneamento, a gente estava falando de soluções ambientais e preservação do patrimônio. Você percebe que está tudo interligado, né? Você estava falando de zoneamento, a gente estava falando de soluções ambientais e preservação do patrimônio tem total conexão com o que a gente está falando, né? É uma tendência cada vez maior que as prefeituras pequenas também vão aderir a essa digitalização dos processos. É só uma questão de tempo. E é interessante, falando agora do patrimônio, a gente tem o IFAM, né? E o IFAM também ajuda, pelo menos, a manter esses patrimônios históricos. Eu falo construção, coisas antigas, né? Todo pensado numa preservação ambiental, para você evitar de destruir, você preservar a cultura. Porque o direito ambiental, ele, na verdade, a pessoa acha que é só não fazer um imã, vou fazer um negocinho aqui, vou preservar o meio ambiente. Na verdade, é tudo, né? O direito ambiental é tudo, né? A gente em Rio Negro trabalha já com preservação de patrimônio cultural em âmbito municipal, né? Quando vocês passam ali a ponte metálica, é um bem tombado também, o próprio seminário. O seminário onde está a prefeitura, que é belíssimo, né? Isso, é um bem tombado também. E a gente entende que os imóveis públicos devem dar o exemplo na questão da preservação, né? Para a gente poder fomentar na população, né? Nos proprietários, né? Nos empresários, a ocupação desses imóveis com teor histórico, né? Com essa pegada histórica, a gente também tem que dar a nossa contribuição, né? O nosso exemplo. E é interessante porque tanto os imóveis históricos, mas tem municípios que também tendem a fazer construções públicas voltado também para a sua colonização. São raríssimos, na verdade. Eu falo alguns porque poucos municípios fazem, né? A prefeitura de vocês tem, né, uma pegada... Uma só. Uma obra porque a gente tem um bairro histórico que o IFAM exigiu. Mas ficou um posto de saúde. É legal, ficou bonito, mas porque estava no bairro histórico. Na verdade, um centro de idoso e um SF. Mas também cabe... mas aí eu entendo que cabe à própria gestão, à administração, fomentar isso na iniciativa privada, entende? É interessante, porque hoje o pessoal acaba não querendo gastar, achar que isso é um gasto, e você acaba deixando de preservar algo que realmente poderia ter muito mais história para frente, né?
Me diga uma coisa, a questão também de hoje loteamento, área verde, tá? A gente sabe que as cidades vão crescendo. Se pensa, por exemplo, hoje, uma preservação maior dentro dos loteamentos, uma arborização melhor na cidade, porque tem cidades hoje que se você passar no meio da cidade não tem uma árvore. Aquele velho paradoxo de você lidar com uma área que já está loteada, já está implementada, e com uma área ideal. Na área ideal, que ainda não existe, a gente consegue separar aquela porcentagem, se não me engano são 8% de área verde, para um novo loteamento. Inclusive no parque industrial, por exemplo, você pode fazer. E hoje está ficando na moda aqueles condomínios de chácaras, né? Eu não sei se lá já estão implementando, mas é uma novidade, né? É uma novidade e é uma tendência do mercado imobiliário, né? As pessoas querem cada vez mais morar perto da natureza, né? E querendo ou não, para o município é legal porque arrecada, né? Você transforma aquele núcleo urbano, né? Acaba ficando um núcleo urbano. E tem umas regrinhas próprias, né? De arrecadação, lixo, tudo, né? Para o município, eu acho que o mais importante é manter aquela área com um certo interesse preservacionista, sabe? Porque quanto mais adensamento, menos área verde por consequência. Então, esses condomínios têm por princípio, né, ter uma área extensa de terreno. A ideia é você não ouvir o seu vizinho, né? Não ver o vizinho. Porque hoje tá todo mundo tão aglutinado, todo mundo junto. E aí você faz o quê? Você faz lotes maiores, né? Que é o que a gente tem no zoneamento ali do entorno do Parque do Seminário. Ali a gente tem um zoneamento especial. O lote mínimo lá não é o mesmo lote mínimo numa zona residencial num outro bairro. Porque a ideia é manter lotes maiores para não ter tanto adensamento populacional. Então, eu penso assim, para a administração, a melhor parte disso é manter um adensamento num nível que preserve, né, a área verde. Agora, num local que já está implementado já há 30, 40, 50 anos, é bem mais complicado. Patrícia, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. E como a gente tem um público que é voltado, é jurídico, é advogado, eu queria que deixasse uma sugestão. O que hoje para o advogado que está iniciando, o que está faltando para ele? Você acha que vale a pena nichar em alguma matéria? Porque hoje eu vejo que entende, né, muito sobre direito ambiental e como que isso influencia no dia a dia, né, seja hoje como procurador, seja como advogado particular. Eu penso que vale a pena, sim, o direito ambiental. Eu trabalho com ele já faz algum tempo e tive esse mesmo questionamento quando saí da universidade, né? O que eu vou fazer que as outras pessoas já não estejam fazendo há muito mais tempo do que eu e melhor do que eu, né? Então, pensei no direito ambiental, não me arrependo, ainda falta profissional na área especializado, tá? É um direito que muda todo dia, ele é complexo sim, ele requer uma dedicação, mas que vale a pena. O direito administrativo também, tá? A gente tem muita dificuldade em encontrar advogados que entendam de administração pública, que peguem um edital de licitação e leia e consiga interpretar, né, para o interessado. Então, o direito público, para mim, eu sou apaixonada e sou super defensora. E convido, né, aos ouvintes e a galera que está participando aqui com a gente para conhecer o direito público, conhecer o direito ambiental. Legal. Eu sempre falo, eu sou também suspeito em dizer, porque eu amo direito administrativo, direito público, parte de licitação, e eu sempre tento caminhar esses novos advogados, esses novos profissionais para essa área. A parte de direito ambiental tem muita licitação na área para, inclusive, advogado, especialista, porque a gente tem todos os planos que precisa de advogado, precisa de engenheiro, precisa de sanitarista, temos todos os marcos regulatórios agora, né, bombando. Sim. Então é uma área que realmente carece do profissional. O pessoal acaba migrando tudo para uma área mais
comum e às vezes esquece que tem um mercado gigantesco. Ou pelo menos se vai fazer, eu digo, vai fazer a área que gosta, mas lembra que você também pode oferecer o teu produto pro poder público. Isso mesmo. Pensa que tem sempre o poder público querendo Como te comprar. cliente também, Como né? cliente, exatamente. Então é isso aí. Doutora Patrícia, Obrigada, muito viu? obrigado por ter aceito e até o nosso próximo encontro aí, Até que uma logo próxima. vai Adorei. acontecer. Obrigada. Obrigado.